Bom dia, minha turma, tudo bem? Hoje nós vamos complementar um pouquinho, né, da história que nós estamos estudando, estudando os primeiros povos, o descobrimento, né, o encontro entre portugueses e indígenas. Então, tia Jane vai falar um pouco mais para que enriqueça mais o nosso conhecimento, certinho? Vocês sabem que o rei de Portugal, quando Pero Vaz chegou aqui nas novas terras descobertas, ele queria notícias, né? Ele queria saber o que existia na terra, o que tinha de interessante, se havia riquezas a serem exploradas. Mas para isso, o que ele fez? Ele, como não tinha a tecnologia que hoje nós temos, que com o celular a gente registra momentos, com uma máquina fotográfica a gente registra também. Naquela época não tinha isso. Então o que o rei fez? Ele mandava, geralmente, em cada esquadra, ele mandava um escrivão. Qual era a função desse escrivão? Ele escrevia tudo que ele via na terra e tudo que acontecia, desde a chegada até a partida. Então a função do escrivão era essa. E quando Pedro Álvares chegou aqui com a esquadra dele, tinha nessa esquadra, nessa composição de pessoas, nesses navios, um escrivão, que o nome dele era Pero Vaz de Caminha. Ele, quando chegou aqui nas terras, ele viu que a terra era tinha uma grande extensão territorial, viu que tinha povos que já habitavam aqui, ele registrou tudo e falou ainda mais, falou que os povos que aqui moravam não tinham religião, não cultuava deuses nenhum, porque eles ficaram aqui no período de 10 dias. Nesse período de 10 dias foi um período pacífico, onde eles conversaram, tentaram conversar, né? Mais precisamente porque o índio tinha a língua dele, o português também uma língua diferente. E com o passar do tempo, os portugueses foram introduzindo na cultura indígena a cultura portuguesa. Uma delas era a língua, outra a religião, né? Que eles, inclusive, Pero Vaz ainda diz assim para o rei de Portugal, que eles não tinha religião e que imitava tudo que eles faziam. Assim ficaria muito fácil incutir, colocar a religião portuguesa nos índios, né? Na religião indígena, na cultura indígena, mais precisamente. Os comerciantes portugueses que vieram para o Brasil explorar o pau-brasil tinham a obrigação de pagar impostos à coroa portuguesa. Então o rei de Portugal propôs aos portugueses que tinham interesse em vir e tomar conta, né, dos pedaços de terra. O que o rei falou? Tudo bem, vocês vão, eu dou lotes de terra a vocês, que foram as capitanias hereditárias, lotes de terras a vocês, em troca, em retorno, eu recebo os impostos que a coroa irá cobrar de cada um de vocês, certo? Então, o que esses povos, que esses comerciantes portugueses fizeram? Eles construíram feitorias. Mas o que são as feitorias? As feitorias eram espaços fortificados, eram espaços bem estruturados, fortemente organizados, para que evitasse a invasão de outros povos, como os franceses, os espanhóis, os holandeses, né? Então, essas fortificações, essas feitorias, servia de depósito para guardar o pau-brasil e as demais riquezas que, no decorrer da história, eles foram descobrindo aqui nas terras. Mas, a priori, né, primeiramente, foi o que? O pau-brasil. Então, eles guardavam o pau-brasil nas feitorias, onde as feitorias eram espaços fortificados para guardar as mercadorias, né? Evitando sofrer ataques de inimigos, não é verdade? Porque o rei se preocupou com isso. Ele disse, bem, não somos só nós os interessados pelas terras,
tem outros povos também em busca de novas terras, de descobrir novos espaços para explorar novas riquezas. Então, como eles chegaram aqui primeiro, entre aspas, índios já moravam aqui, estou falando primeiro dentre outros povos, espanhóis, holandeses, franceses e tantos outros. O rei de Portugal, ele iniciou o povoamento da nova terra porque ficou com medo de outros povos invadirem e marcarem o território com a finalidade principal era explorar as riquezas, né? O comércio com as Índias não era tão lucrativo. Por quê? Porque eles compravam materiais na Índia com um preço muito alto, muito elevado. Como o papel do comerciante é comprar para revender, eles chegavam na Europa revendendo com preços altíssimos. Então, o lucro dele não era tão alto. Quando eles descobriram que o pau-brasil era uma madeira que soltava uma tinta, onde essa tinta eles tingiam tecidos, onde essa tinta os índios pintavam os seus corpos. Então, eles fizeram o quê? Viram que o comércio, a comercialização do pau-brasil era muito lucrativa, porque eles lucravam muito. Ou seja, era um produto que eles extraíam da terra recém-descoberta, sem custo, né? Porque eles escravizavam as pessoas para que fizessem isso, né? No primeiro momento, alguns portugueses, juntamente com índios, faziam essa exploração, esse derrubamento dessas madeiras e revendia no continente todo, europeu, asiático, e saíram vendendo e ganhavam muito. A margem lucrativa deles era altíssima com o pau-brasil. Foi aí que eles disseram, não, o comércio com as Índias não é tão lucrativo, né? Eles compravam um preço elevado e revendiam um preço mais elevado ainda. E a cana-de-açúcar era um produto de luxo, só tinha condição de usufruir do açúcar quem tivesse muito dinheiro. Então, o que eles fizeram? Como eles já plantavam na Ilha da Madeira, em Açores, em Portugal, eles disseram, bem, como a nova terra descoberta tem uma grande extensão territorial e a terra é fértil, o que a gente vai fazer? Vamos levar mudas de cana-de-açúcar para lá, para o Brasil, vamos plantar, vamos colher e fabricar o nosso açúcar. Foi aí que vieram os negros, os africanos, para aqui, para serem escravizados, né, para plantar no cultivo da cana-de-açúcar. Então, aí foi que a economia portuguesa deu um boom, estourou. Por conta de quê? Pau-brasil, custo baixíssimo, baratíssimo, com valor altíssimo que eles repassavam. Então, aí eles já lucravam muito. O açúcar, por ser um produto de luxo, eles lucravam mais ainda. Porque o trabalho era um trabalho que não lhes custava, não tinha custo para eles, nenhum. Porque os indígenas, eles começaram a escravizar os indígenas, houve conflito, indígenas não aceitaram, mas ainda assim eles escravizaram alguns indígenas e posteriormente os africanos. Fazendo do açúcar, né, a plantação de cana-de-açúcar estourou no Brasil, né? Plantou, colheu muito, fabricaram-se muito açúcar, então com isso eles ganharam muito dinheiro. Foi uma época do apogeu. O que é apogeu? É sucesso, é crescimento econômico, certo? Foi o crescimento econômico de Portugal nesse momento, nesse período, certo? Inicialmente, os portugueses não instalaram residência fixa no território. Lembra que eles vieram, passaram 10 dias, vinham aqui, exploravam o pau-brasil e voltava a navegar em direção às Índias, depois voltava para a Europa, e isso permaneceu por algum tempo, um bom tempo. Quando o rei se atentou de que tinha que povoar aqui, foi que eles começaram a trazer os comerciantes portugueses para que vilas fossem fundadas e posteriormente cidades fossem fundadas, certo? Então, inicialmente, os portugueses não
não instalaram residência fixa, não tinham casas, moradias fixas no território brasileiro. Eles vinham de passagem para explorar o comércio do pau-brasil e voltavam. Depois, com as capitanias hereditárias, que os portugueses vieram, cada um com um pedaço de terra, responsável por um pedaço de terra, foi se estabelecendo residências fixas, foram estabelecendo moradias, pequenas vilas. Depois, essas vilas foram crescendo e se transformando em cidades. Bem, eu espero que tenha ficado claro, né, essa aula de história, né, esse complemento da aula de história para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.